reeducar as pessoas acima de tudo. Ele se voltou para o subordinado e disse que agora tinha muitos subordinados. Ele pediu para cuidar deles. O homem chutou buracos, caiu no asfalto. A mandíbula. O mercenário perguntou por que Gaps estava parado como uma estátua. O homem de dentes de espaço sorriu e disse que, se ele fugisse do trabalho ou ousasse mostrar os dentes, ele retiraria cada um deles pessoalmente. Ele ordenou trabalhar, sem poupar nem a própria vida. Todos ficaram horrorizados ao imaginar o que os esperava. O líder dos mercenários olhou para Yahan e pediu-lhe para ir mostrar como usá-lo. Havia dinamite nas caixas. Depois de um tempo, o mercenário sorriu e disse que tudo o que ele acabara de explicar sobre o uso. E a tintura foi anotada em um caderno. E ele contaria o resto para Colga. Ian sorriu e agradeceu ao mercenário. Era um dia ensolarado. Um grande comboio de carros seguia pela estrada. Procurava um novo local para acampar. E desmontou da bicicleta, pensando que ainda havia uma coisa a fazer. Ele avançou, acreditando que os líderes da aliança estavam mortos. A porta rangeram ao abrir. Uma garota mutante saltou da escuridão do herói. A canção estava amarrada a uma tubulação. João olhou para ela. Ele não entendia como ela se tornou uma zumbi. Ele viu que a mão dela estava arranhada das algemas que foram tiradas de uma pilha de zumbis mortos. Havia vestígios de sangue neles. Ele olhou. Ele decidiu que, na tentativa de se libertar, aparentemente, ela se infectou. A garota pensou que estava presa para morrer. Joan a olhou sombria. Ele abriu as algemas tristemente, pensando que a garota estava certa. Ele avançou, pensando que não iria deixá-la ir. Ele jogou a chave e saiu. A chave caiu no bueiro. Eli decidiu deixá-la ficar como zumbi para sempre. Chegou a lua cheia. Pessoas jantaram no telhado da casa. Pagan abriu uma lata de cerveja. Ele propôs beber em memória de seus camaradas mortos. Ele derramou a cerveja do telhado do prédio. Todos seguiram o exemplo dele. Muitos choravam. O céu estava calmo. Agen pediu atenção e avançou. Achei que era a hora de cumprir sua promessa e contar toda a verdade às pessoas. Ele olhou para as mesas cheias de comida e companheiros. Ele disse que as pessoas descobririam o que ele havia mantido em silêncio sobre antes o fim do mundo e a invasão de zumbis em suas vidas. E ele ficou em pé diante de sua equipe e disse: ele já havia visto a queda deste mundo. Todos olharam para o herói, surpresos. Ele disse que ele não se lembrava da data exata do início. Mas durou 3 anos. Ele começou a recordar sua vida passada, como agora. A Terra estava cheia de zumbis e a vida deles era um inferno, mesmo evitando zumbis e mutantes. Ainda estavam à beira da vida e da morte, famintos. Medo de desidratação, traição e sequestro. Muitas vezes, amigos se transformaram em zumbis diante de seus olhos. E olhou para baixo e disse que, após tudo o que viu, ele sentia menos e menos saudade dos que haviam falecido. Tinha certeza de que não poderia morrer. Ele disse que queria viver, então se corrigiu e disse que queria sobreviver. A cidade estava mergulhada no escuro. E continuou falando por muito tempo. Ele colocou uma lata de cerveja na mesa e disse que essa era a verdade completa. Ele sorriu e disse que eles precisavam ir à ilha. Baseia-se nele, pois terminou seus negócios aqui. Noah sorriu. Disse que o restante do dinheiro foi investido lá. E sorriu. E disse que se a invasão de zumbis não tivesse acontecido, e tudo isso foi apenas um sonho,
Agora, estaria profundamente endividado, perseguido por credores em todo lugar. Ele olhou para as pessoas e disse: ele não sabia como Sério. eles pegariam tudo, mas o que viria a seguir era desconhecido para ele. Ele sorriu e sugeriu que permanecessem unidos. Siri chorou com essas palavras. E ele coçou a cabeça, surpreso, e perguntou se havia dito algo errado. Siri chorou e disse que o fato de o herói viveu esse pesadelo 2 vezes. Foi terrível. Todos concordaram com simpatia. Siri que ele não conseguia compartilhar esse fardo com ninguém. Ian olhou para todos e disse que arruinou um momento tão alegre. Swift se virou e pediu carne. Ele começou a apontar, pediu desculpas e solicitou carne seca. Todos olharam para o homem surpresos. E ele disse que, apesar de bonito, não era preciso olhar para ele assim. Lançaram-lhe carne seca. Ele pegou, riu e pediu as pêssegos em lata. Pagan cortou a caneca, com a lâmina de sua mão artificial. Ele jogou tudo na boca e disse que iria comer tudo sozinho. Swift se irritou e perguntou se ele realmente quisesse se degenerar em um porco gordo. Os caras começaram a discutir até que Ian se sentou e começou a beber nervosamente. E não impediram os dois amigos. Muitas latas foram bebidas. O cara perguntou a Dong-yeon o que estava acontecendo com Ian. Eles perguntaram se ele não gostava de Siri. O cara, todo envergonhado, começou a negar tudo o que aconteceu. O questionador continuou sorrindo e dizendo que todos sabiam, enquanto Siri se aproximava dele pelas costas. Johan, com medo, negou, dizendo que só estava bêbado. Ele mudou imediatamente para Ian. Swift bebeu e disse que Jong-un não era mais virgem. Todos riram. Hagan segurava uma cerveja e pediu a Swift que calasse a boca. João, completamente envergonhado e confuso, pediu que todos se acalmassem e aguardassem. As meninas estavam em uma mesa separada. Eles diziam que os caras eram simplesmente insuportáveis. Siri sorriu e pediu ao vizinho que não se preocupasse, porque nem todos os homens gostam desses assuntos. Swift se aproximou de repente e disse que isso já era sexista. Siri perguntou se ele era menina ou menino. Swift congelou de surpresa. Todos começaram a rir dele. Ele tirou uma câmera e pediu que todos se reunissem para uma foto. Todos começaram a se reunir na plataforma de madeira. Alguns momentos depois, uma foto do dia 1º de setembro, depois de impresso ou After the Fall of the World, mostrou a última noite no acampamento conjunto. Chegou o dia... Ele estendeu a mão ao mercenário e disse que estava feliz em cooperar com eles. O mercenário manteve as mãos nos bolsos e disse que Ian pensava iria convidá-lo a ir com ele. Ian disse que se fosse só sobre ele, ele pensaria sobre isso. O mercenário pediu para deixar as brincadeiras de lado. O mercenário entregou um papel. Ele sabia que Ahan não diria para onde iam. Mas se precisasse dele de repente, ele poderia contatá-lo por rádio. Aqui indicado, o mercenário deu algo mais. Nas caixas, havia 20 coletes à prova de balas. E este foi um presente de despedida do mercenário. Ian nada agradeceu e pediu perdão pela morte de seus camaradas. O mercenário sorriu e pediu para esquecer. Ele disse que ninguém se importava mais. Todos os mercenários sorriram e retribuíram o sorriso. E desejou boa sorte a todos. O mercenário pediu ao herói que visitasse mais vezes. A garota se aproximou do herói e apertou a mão dele. Ela deslizou os dedos e olhou para Chan e pediu que ela cuidasse de si mesma. Dessa vez, ele não pôde ficar. Ele perguntou se ela tinha alguém para cuidar.
Xiaomi sorriu e modestamente disse sim. Em seguida ficou em silêncio, pensando que a garota era muito gentil e que no seu ele não poderia ajudar os outros. Por bondade de coração, ele virou e foi embora. Pensando que essa era a razão, eles não seguiam mais o mesmo caminho. Chamaram, e ele se virou. Tommy gritava atrás dele que o acordo ainda estava em vigor. E na próxima vez, eles devem ficar juntos. E apenas sorriu, o carro começou a andar e deu a ordem de seguir. O comboio parou em uma rodovia lotada. Os combatentes do acampamento atiravam nos zumbis. Com slingshots. Suas cabeças foram perfuradas por pedras e metal. Eles cortaram com uma machadinha todos que os impediram de avançar. Ele exalou cansado as pessoas à frente dele, removendo corpos da estrada. O rádio tocou na retaguarda. Relataram ter destruído 36 zumbis, que se aproximavam às 6 horas. Jahan limpou o suor do rosto e disseram que estavam quase lá. Ele pensou que a estrada de City F por até carro lá leva 1 hora. Ele olhou para o largo rio com moinhos de vento. Passaram 3 dias nessa jornada. Eles estavam na ponte, a lente da câmera se concentrava. Jarro tirava fotos da área ao redor da ilha. Ele e Swift ficaram surpresos com a existência desses lugares. Jarro anotava algo. Ele disse que se pode chegar lá pela estrada vizinha, no início da grande ponte. Ele achou que todos sabiam disso. Swift, atrás dele, o chamou de inteligente e sugeriu que eles continuassem. Ao final, perguntou o que ele estava anotando em seu caderno. E Hal respondeu que estava escrevendo uma crônica. Seus apontamentos poderiam se transformar de história para a próxima geração de humanos. O velho Park se aproximou de Ian e disse que se este era o destino deles, ele pediria para discutir tudo novamente. Ele disse que, embora a ilha estivesse ao lado do mar, não havia sistema de purificação de água. E em terra tão seca, seria muito difícil cultivar algo. E os recursos aqui eram limitados. Ian sorriu e disse que o velho Park estava bem. Estava absolutamente certo. Ele disse que não ficariam aqui. E a ilha era apenas uma posição avançada. Ele convocou todo o grupo de busca para uma reunião geral. Ele apontou para o mapa, disse que havia 2 pontes para a ilha. Elas explodiriam, ambas. Então, a ilha se tornaria uma fortaleza isolada. E essa terra seria sua defesa contra invasores e ondas de zumbis da terra firme. Sim, pensou no fato de terem perdido o mapa na luta contra a aliança, mas ele havia estudado todo o terreno próximo. Até o menor detalhe, ele lembrou da dinamite. Decidiram primeiro explodir o Bridge M. Então descansariam na ilha por 2 dias. E depois iriam para a segunda posição-chave, no pier, onde amarraram os barcos preparados. A multidão olhou para Yang, surpreendido, que ele preparou até os barcos. Ele disse que o destino final era um conjunto de 3 ilhas. Ilhas com reservatórios e terras cultiváveis. E montanhas não desenvolvidas. A população era escassa, então não deve ter muitos zumbis lá, enquanto a equipe de busca eliminava os monstros. Na nova ilha, os outros esperavam no pier. Sim, colocou-se e na disse mesa que precisavam parar por lá. A ilha desabitada, entre o pier e a nova ilha. Perguntaram-lhe por que iriam lá. Ian disse que criava galinhas, perdizes, cabras e faziam agricultura. A terra era isolada e pequena. Assim, os animais estavam completamente seguros. Todas as bocas se abriram surpresas. Ian olhou sério para sua equipe. Ele disse que, quando
Todos Eles chegariam equipariam a um prédio de vários andares na ilha. É o principal ponto de abastecimento. Um tesouro de recursos. Ele que a maioria das pensou, provisões transportadas para a área. Os produtos de armazenamento de longo prazo no aeroporto de na L-City. Escala que ele imaginou a enorme quantidade de suprimentos no aeroporto. E disse que não a era nem escala comparável era a um hipermercado. Yahan olhou adiante e disse: o objetivo deles era limpar a ilha de zumbis, o mais rápido possível, dos mortos. No final, todos sobreviveram. Todos olharam para o líder, felizes. Yan franziu o rosto, pensando na ressurreição dos zumbis. Ele não sabia o que estava por trás disso. Ele olhou para o mar e decidiram não desistir, até que todos os zumbis apodreceram e se transformaram em poeira. O céu estava brilhante. Uma enorme explosão foi ouvida na ponte. O asfalto rachou. Uma grande parte da rodovia desabou no mar. Grandes salpicos de água cobriram todos os presentes. Um grupo de mortos correu em direção ao barulho. Sem perceber o buraco, todos caíram na água. E Hal tirou fotos desse espetáculo. Ele sorriu, olhou para Yan e disse que ouviu que, mesmo um pequeno ponte, era difícil de destruir. Mas milagres ainda acontecem. E Deus mesmo deve estar ajudando-os. Ian sorriu e concordou com o homem. E eu ficou em silêncio, pensando que quanto mais frequentemente falham, mais quanto a mais esperança doce se a torna. esperança, mais ele se perguntava: o que é mais importante do que salvar vidas? Pessoas moviam caixas e suprimentos. O pôr do sol chegou e a noite começou. Muitos mortos estavam no templo. Muitos rostos conhecidos estavam entre eles. O Jang estava sendo devorado por um grande tubarão. Yo foi engolido pela multidão. E ele tentava salvar sua câmera. Siri, já morta, era devorada pelos mortos. Reagan lutou com todas as forças. Mesmo um cara grande foi engolido pela multidão. Swift sorria, sendo devorado vivo. E ele perguntou aos irmãos se aquilo era uma porcaria completa. A imagem rachou. A garota abriu os olhos largos. Ela se sentou na cama e respirou fundo. Uma criada entrou na sala e perguntou se a senhorita Lena sonhou algo. A garota olhou para a donzela, surpresa, e disse ter visto um grupo de pessoas morrerem tragicamente e que agora estavam vindo aqui. Enquanto isso, as pessoas do acampamento estavam no pier organizando suprimentos. Os homens carregavam caixas pesadas. Ian olhou para o grupo de busca e disseram que se separariam, procurar todas as salas próximas. Assim que viram zumbis, eles precisariam ser mortos imediatamente. Ele disse que essa área era simples. E eles lidariam com isso rapidamente. John olhou para a estrada vazia. Ele chamou Ian e disse que era muito perigoso aqui. Então ela precisava voltar. A garota o seguiu estranhamente. Ele a olhou com desagrado e pediu que ela se apressasse. E ela começou a rir dele. John coçou a cabeça de maneira estranha, percebendo que não sabia ser rigoroso. Ele gritou para ela ter cuidado, porque o trabalho da equipe de busca não era brincadeira. Ele avançou, o olhar sombrio. Ele pensava por que as meninas eram tão difíceis. Ele lembrou de Siri, ativa e sociável. Então, ela era fácil de conviver e Jiro era gentil e suave, o que também estava bem, mas os outros eram difíceis de conviver. Mesmo John, do grupo de busca. Ele precisou pensar em Siri e sentiu-se imediatamente desconfortável. Antes dele, ele pensou que estava incrivelmente apaixonado por ela. Imaginou-a sorrindo. Com o tempo, ele percebeu que isso não era verdade. Antes, ele odiava por causa
Mesmo assim, ele foi instruído a decidir sobre seus sentimentos. E como Ele ele quis lembra, desaparecer de imediato. O casal se aproximou de um prédio de tijolos. John perguntou por que a garota o seguia. A garota envergonhada disse que todos os outros eram tão feios. John riu e disse que parecia patético em comparação com eles. Mas ele não quis dizer isso. Ela olhou para o cara com os olhos grandes e o chamou de forte e carinhoso. John Wan enrubesceu, virou-se e viram um morto caminhando em sua direção. Ele o esfaqueou na cabeça. Outro zumbi já se aproximava. Atrás do primeiro, John Wan o esfaqueou na cabeça. Ele congelou em uma pose de ataque, aguardando o corpo do morto ficar inerte. Ele limpou a faca e notou que seus movimentos eram surpreendentemente precisos hoje. Ele sorriu e pensou se Swift e Hagan vissem essa cena. Eles perguntariam a ele que tipo de filme de ação estavam filmando aqui. Em humilde admiração, Jong-un apontou para ela. Seu olhar tornou-se sério. Ele disse que era perigoso aqui e pediu à garota que não se aproximasse enquanto estava ocupado. N concordou e Jiang Wen caminhou sozinho. Na escuridão do prédio, ele olhou ao redor do depósito. Ao entrar, ele exalou confuso e pensou que ostentar não compensa. Ele também observou que o prédio é muito antigo. E assustador, ele pensou em Ian. Quem chamou o irmão dela de forte e carinhoso? Jong-un se envergonhou e continuou andando. Porque ele é um homem forte e carinhoso. As caixas caíram e o garoto gritou de medo com todas as suas forças. A poeira subiu, Jong-un percebeu algo. Ele viu um filhote vivo entre os cadáveres de sua família. Ele pegou o cão preto nos braços. Yami olhou para o cão com desagrado e perguntou o que era. Jong-un se colocou em frente a ele e disse que o encontrou no lixo e a mãe dele estava morta. O herói perguntou se o garoto realmente queria abandoná-lo. Jong-un olhou para baixo e disse que se o filhote fosse abandonado, morreria quando lutassem com a aliança. O cão os encontrou rápido e ele pensou que ter um cachorro por perto era exatamente o que eles precisavam. Sim. E franziu, ele lembrou como John capturou o principal suspeito. Naquela época, ele ficou em silêncio, pensando essas pessoas precisavam ser mais insensíveis. Ele disse que se o filhote não respondesse ao treinamento, ele o abandonaria. Ele mesmo se livraria disso, porque precisavam de um cão de caça. Sem ser um animal de estimação, Swift abraçou o herói. O comandante era gentil com Ian. Quando diabos? Mas Ian disse que planejava ter um cão de caça. Ao se instalarem no acampamento, Swift começou a incentivar o comandante, e ele o olhou sombriamente. Horas se passaram, Ian ficou em pé diante do pelotão. E disse que o navio era muito raso, então teriam que fazer várias passagens. Primeiramente, a equipe avançada chegaria ao destino, e começaram a limpar a ilha. Depois disso, o resto carregaria as malas. Ian franziu e anunciou a composição da equipe avançada. Este é Swift Hagan, John Saryang. O cabo disse que os membros mais fortes da equipe foram selecionados. Ele disse que tinham 5 horas para limpar a área. Swift sorriu. Notou que a Ciri agora era uma das mais fortes. Ela cresceu tão rápido. Hagan sorriu e disse ela era definitivamente mais forte que esses frangos molhados. Ciri ajustou felizmente o cabelo e concordou com as palavras dos homens. Agora, ela poderia lutar contra o inimigo em um on. Ian olhou para a garota e disse que só com 0,8 parte. As hélices do navio giraram. Eles começaram a girar cada vez mais rápido. Swift estava na proa do navio, segurando um machado na frente dele, fingindo ser um pirata. O navio estava partindo. O cabo gritou para que Swift se abaixasse, por estar obstruindo a visão.
Gaviões voavam em torno do navio. A ilha se aproximava. Ian segurava o volante. John perguntou quando o herói aprendeu a navegar. O herói respondeu que, aproximadamente um mês antes do ataque de zumbis, ele só praticou 2 vezes. John Wan surpreendeu-se ao olhar para o comandante. O pier estava silencioso. O grupo de busca pousou no pier. Swift olhou para o herói. Ele perguntou o que fazer se encontrasse pessoas. E ele respondeu que se as pessoas representarem uma ameaça, eles precisariam ser eliminados imediatamente. Mas primeiro, devem ser convidados a largar as armas. O navio navegava pelo mar e disse que quando trouxeram gado e bagagem, os corpos de zumbis precisariam ser carregados no barco. Para a volta, Swift flexionou os punhos. Ele olhou para a ilha à sua frente com um sorriso e sugeriu começar a limpar a ilha. Swift disparou para o ar. Grandes multidões de zumbis correram em direção ao barulho. Nesse momento, outra embarcação estava parada na praia arenosa. Pessoas apanhavam os animais espalhados. A garota se virou e perguntou: "O que fazer com esses galinhas?" Ele segurava 2 frangos debaixo dos braços. E disseram que eram todos deles. Ele ordenou que nada fosse deixado e todos fossem levados. O porco grunhiu. Swift estava esmagando os zumbis naquele momento. Havia um montão de corpos ao seu redor. E ele estava recuperando o fôlego. A equipe olhou para espalhado com corpos, perguntaram se era tudo. Reagan olhou para a cidade e disse que levaria mais tempo para os do fim da ilha. Ele mapeou mentalmente as 3 ilhas. Ian ordenou a City Hack. E o cabo voltou ao pier. E guardem os trabalhadores. Enquanto se dividiam para verificar a ilha. Yuan olhou para o chefe e perguntou se realmente não havia mais ninguém. Se alguém atacasse, de repente, estariam em grande perigo. Swift limpou o sangue do rosto e pediu para ele não se preocupar, sendo que não havia zumbis mortos à vista. E se houvesse sobreviventes na ilha? Eles teriam matado pelo menos 2. John, surpreso, olhou para o homem e concordou. A equipe decidiu se separar. Swift e Reagan seguiram seus caminhos separados, deixando John confuso, olhando adiante, onde só havia montanhas e florestas. Swift se virou e desejou sorte. Jongen ficou completamente confuso. Assista-os partirem. O sol ainda estava alto. Ian perguntou onde estava John Wan no pier. Swift levantou as mãos e assumiu que ele simplesmente ainda não havia voltado. E então, ele saiu para a cidade e começou a perguntar onde estava John. Ele respondeu no rádio que chegaria em breve. Tudo assustado, ele correu pela estrada até o herói. Quem disse que ele estava atrasado e não tinha pressa? Trabalhadores. Aves limpavam os corpos dos mortos. Zumbis, velho, pacote. Riu e assumiu que a população da ilha havia morrido. Há 1 ou 2 meses, o homem olhou para o velho e perguntou como ele sabia. Pac respondeu, pelo aspecto dos campos de arroz. Era óbvio que pararam de cuidar deles há pouco tempo, pois estavam em bom estado. Ele olhou para o montão de campos e disse que neste outono haveria uma abundante colheita. Eles tiveram sorte que os moradores, o trabalho anual, não seria em vão. E franziu o senho, pensando assim: qual a diferença entre experiência simples e experiência de vida? E a sabedoria ancestral? Ele notou que o velho Pac pensava de forma mais ampla, muito além do limite da alegria cega, de comida facilmente acessível. E Rihal aproxime-se e disse que havia mais 2 campos adiante. E eles eram muito maiores que este, e a colheita seria realmente enorme. Os 3 olharam para os campos. Seus olhos disse que para lidar com tal volume de comida,
precisariam de mais de 10 agricultores. Parque com tristeza. Notaram que não tinham pessoas suficientes para isso. Ian voltou às pessoas e confirmou o esperado. Havia escassez de mão de obra. O número de pessoas no time de produção aumentou. Ele disse que eram 68 em total e seriam divididos em 4 grupos de 17 pessoas. Cada aldeia tinha moradias. O herói distribuiu todos por regiões. E eles escolheriam o local onde queriam morar. Todos sorriram. Ele disse que o grupo de busca seria dividido em 2 subgrupos. O primeiro subgrupo iria para a nova ilha e monitorar a ponte. O segundo monitoraria o pátio. Ian olhou para os outros moradores e disse que todos, à exceção da equipe grupo técnica e de gestão, se juntariam à equipe de integrado à equipe de produção. Eles devem se concentrar o máximo possível na colheita. Ian ficou em silêncio e ponderou sobre a autonomia. Existência na ilha foi ótimo, mas o time de combate não deve se acostumar à estabilidade. E relaxou, cruzando os braços sobre os quadris. E disse que as atividades do grupo de reconhecimento foram suspensas temporariamente. Eles se recuperariam e se estabeleceriam na ilha. Mas eles precisavam manter seus corpos em forma de combate, para continuar com suas funções no futuro. Jean franziu o rosto, entendeu que o time de combate era sua principal força. Ele precisava estar sempre pronto para a batalha. Nuvens flutuavam no céu. Todos olhavam para as casas. E pensando em quão legal era aqui, Ian estava na beira do penhasco. E pensou em tudo estava ao alcance de sua mão. E daqui seria possível controlar a costa. Ciri sorriu e apontou para o lado, dizendo que ela viveria ali. Ian franziu o rosto, refletindo sobre como Ciri o acompanhou. A garota pensou em morar perto dele. Ian colocou uma caixa na prateleira e perguntou o que ela queria. Os olhos de Ciri se alargaram. Ela olhou para um montão de árvores caídas e perguntou se havia dinossauros aqui. Havia pegadas profundas no chão. Borboletas voavam sobre o lago. Ciri mergulhava, caçando peixes com um arpão. Aqui havia outro peixe, e Ciri exalou. Inalou ar, segurando o peixe perfurado no arpão. Ela olhou para o gazebo na beira da praia. Nua até a cintura, fazia exercícios. Ele fazia flexões e exercícios abdominais. Ele olhou para o montão de peixes. Ele congelou Sarah em um macacão justo. Perguntou por que o herói era tão sexy. Sentou-se mais confortavelmente e perguntou por que a garota se sentia atraída pela sedução recentemente. Ela respondeu que não sabia de nada. Caminharam por um trilho na floresta. Ian olhou para os peixes e perguntou se era realmente uma perca-pique. Ciri disse que, onde quer que fosse, ela via este peixe em todos os lugares e caminhava atrás. Ele disse que tudo era por causa de sua poderosa a capacidade reprodutiva. Ciri caminhava à frente com uma mochila. Desfrutaram do clima e caminharam atrás. E refletiu sobre como na ilha há um mês. Estamos sempre buscando estabilidade e uma vida próspera. Ele desviou o olhar, percebendo que era perigoso. Ele percebeu que os dias tranquilos se arrastavam. Não havia lugar para a paz neste mundo destruído. Ele se perguntou onde a garantia de que ficando aqui eles estariam seguros. Ele sorriu e pensou que se tudo fosse assim, o mundo não teria acabado. Ele sacudiu o peixe de um lado para o outro e pensou sobre como a equipe de luta perdia gradualmente a agilidade. E começou a parecer que nada de ruim aconteceria. Ele achou que era hora de acordar todo mundo.
Ele olhou para os pés e pensou que, no fim, os mais fortes sobrevivem. Siri avistou outra pegada de pata enorme. O casal ajoelhou-se e começou a examinar as pegadas. Já era a 8ª vez que ele ficava em silêncio. Ao encontrar as pegadas, ele decidiu que um mutante vivia na ilha. A fim de uma busca na ilha, o que levou vários dias, no final, as pessoas não encontraram nada, e então, ao herói pareceu que o mutante havia partido. Agora, ele analisou as pegadas frescas e decidiu que agora não havia certeza nisso, porque as pegadas surgiram novamente mais tarde. Em uma loja de saiu da cozinha e perguntou a Siri: "Se você ainda não chegou?" Siri sorriu e olhou para o casal atrás do balcão, indagando se eles realmente viviam juntos agora. O casal ficou embaraçado e o cara perguntou se deviam cortar o peixe em sashimi ou frite. Siri pediu para fritar. Tudo foi limpo em todo lugar. Eles receberam um belo peixe frito. Siri e Johan almoçavam na mesma mesa. Johan perguntou se o casal decidiu morar juntos. Agora, você vai... Olhou e perguntou se ela poderia ajudá-lo com algo. Ele pediu para coletar armas e rações secas. Son-bi surpreendeu-se ao ver o herói. Ian sorriu e disse: ele não iria separar os recém-casados. Dessa vez, ele não precisou integrar a equipe. Son-bi sinalizou com as mãos e pediu para não se preocuparem. De novo, disse que para a próxima missão, a equipe mais eficaz seria montada. Mas alguém precisava guardar a ilha, né? Ian sorriu e disse que estava confiando este assunto a eles. Son-bi e Jesus sorriram, felizes com a decisão. No dia seguinte, o cão adulto, agora chamado Blackie, o cão esticou a língua. Pediram que ele dissesse "Olá!" Eles acariciaram o cachorro e disse que havia crescido muito em um mês. E alguém disse que ele estava seriamente subalimentado antes. Então, deve ser uma raça grande. Swift sorriu e observou que não haviam visto o comandante há muito tempo. Ian olhou para Swift e perguntou se eles descansaram bem. Swift observou que o descanso é monótono. Yahan olhou para trás e disse que, em 2 horas, eles partiriam na Assembleia Geral. Estaria no pier. Ele pediu a Gion para ir ao jitsu no salão de jantar e pegar as armas depois de um tempo. O navio navegava no mar. Evan segurou o volante e Yoshua disse que, dessa vez, ele tornou-se lutador do grupo Elite em vez de Hyakki. E ele ficou muito feliz com isso. Ele disse ter uma grande responsabilidade. E ele não sabia se poderia ajudar de alguma forma. Na batalha? Sim, e sorriu, sugerindo que ele treinasse ainda mais. E perguntou se ele mantinha um diário. Birros disse que fez e até fez uma cópia, colocando em lugar seguro. Ele sorriu satisfeito e disse que agora ele estava estruturando conhecimento sobre gado, gerenciamento e cuidado de cultivo, graças ao avô Park. Elas conseguiriam organizar os auxiliares de ensino. Ethan pensou que as conversas com você eram únicas. Sempre foram interessantes, porque ele analisava tudo de um ângulo diferente. Ele achou que sua ideia seria útil. A adição seria muito útil para eles. Houve uma explosão na ponte. Ian estava no carro e disse no rádio que foi um bom trabalho. Agora todas as estradas para a ilha foram explodidas. Os carros seguiam por uma estrada vazia. Eles se aproximavam do prédio do aeroporto. Encontraram-se em um vazio. Swift perguntou se haviam sido assaltados em uma sala enorme. Yehain olhou ao redor. Sério, ele viu pegadas de pneus e supôs que os sequestradores tiraram todo o carregamento em pallets. E por isso, não havia zumbis perto do prédio. Os inimigos, primeiro, os atraíram para então fora daqui. levaram todos os bens. Ian de repente disse que não estavam sozinhos.
Ele se virou e disse que havia um grupo de sobreviventes aqui. E, um bastante grande, Swift olhou surpreso para o chefe. Ian apontou para as pegadas de sapato. E observou que os desconhecidos... As pessoas conseguiram distrair os zumbis e retirar todos os bens ao mesmo tempo. Isso indicava que era claramente um grupo grande. A ajudante franziu e disse que eles precisam ter cuidado. Swift se vestiu com roupas fashion e pediu que ninguém desistisse, porque os desconhecidos não levaram tudo. E agora eles têm relógios e bolsas de todas as marcas, pelo resto de suas vidas. Pagan se aproximou do herói e sugeriu ir a outro aeroporto. Porque, provavelmente, eles não tiveram tempo de pegar nada. Daí, o herói respondeu que agora metade dos zumbis da ilha estão lá. Iroh sorriu e sugeriu inspecionar o centro de logística no porto de L-City, se organizarem um acampamento intermediário, e com o Maltin, eles conseguirão romper. Há um verdadeiro depósito de tesouros lá. O final apresentou o mapa antes. Eles precisaram ir ao porto de um velho barco de pesca. Mas por meio de Mushit devem conseguir fazer tudo. Eles seguraram um mapa com um sorriso. E disse, assim que terminarem de limpar a ilha, terão essa oportunidade. Yeon observou Iroh e notou seu talento. E como ele conseguia ter ideias originais, eles ofereceram para dirigir o carro. Sim, e franziu a testa. Decidiu que precisava treinar. Ele tirou um walkie-talkie. Raik disse ter achado vestígios de sobreviventes na cadeia.